Então vamos lá, povo de Deus. Agora hoje o nosso tema será sobre queda. E dessa vez eu não vou falar aqui no próximo vídeo, não vou falar, porque eu sempre falo e aí no próximo vídeo continua o mesmo tema, né? Que às vezes eu falo demais, eu tento encurtar um pouquinho o vídeo para não ficar tão longo, não ficar tão cansativo, né? Eu sei que a gente está vivendo no tempo do imediatismo, e tudo que dure mais de 10 minutos ou 5 segundos, não sei, depende do ponto de vista, às vezes fica cansativo, né? Então, se eu vejo que o vídeo tá muito longo ou se ele vai ficar cansativo, eu corto e deixo pra próxima. E, enfim, então vamos falar sobre queda. Não sei se esse vai ser o único vídeo, se vai ter mais vídeos sobre, mas agora, a partir de agora, o nosso tema vai ser sobre queda. Então, como eu já dei introdução nos vídeos anteriores, nosso tema inicial foi 1 Timóteo capítulo 2:12, porque eu acho isso um tema muito essencial para o nosso tempo, para o nosso momento que estamos vivendo hoje, sobre ideologia de gênero, sobre contexto cultural histórico, sobre se a Bíblia precisa ser atualizada. E a gente já tem tantos problemas, gente, relacionados à nossa cultura, à nossa sociedade. E aí vem pessoas que se dizem cristãs, mas não são, que dizem amar a Deus, mas não amam porque não amam a sua palavra, e complica mais um pouco, né? De querer falar que a Bíblia é um texto antigo, é um livro antigo. Esse tipo de heresia, a princípio, ela se chama liberalismo teológico, mas tem uma outra heresia que vem depois do liberalismo teológico, que diz que a chave hermenêutica é Cristo, mas parece bonito, mas não é, porque essas heresias, elas tiram alguns textos da Bíblia, né, meio que relativizam ou descreditam totalmente a Bíblia, né? Então, se alguém diz amar a Deus, não ama a sua palavra, essa pessoa é mentirosa, ela não ama a Deus, porque Deus resolveu se revelar a nós mediante a sua palavra e seu Filho, né? A palavra de Deus diz em João capítulo 1 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus encarnou entre nós, tomando a forma de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quem diz amar a Deus e não ama a sua palavra é mentiroso. Jesus Cristo disse em João capítulo 14, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu me manifestarei e revelarei a ele. Então, quando vem pessoas dizendo que amam a Deus, mas descreditam completamente a sua palavra, você pode ter certeza que essa pessoa não ama a Deus coisíssima nenhuma, tá ok? Então, a gente começou falando sobre 1 Timóteo 2:12, porque nessa ideia de ideologia de gênero e de igualdade entre os sexos, né? Nós fomos, homens e mulheres, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porém com funções distintas na sociedade, na igreja. Aquilo que nós às vezes podemos fazer na sociedade, não podemos fazer na igreja, porque Deus é um Deus de ordem, né? Ele é organizado. Foi isso que ele fez quando ele criou o mundo. Mas essa introdução aqui que eu tô fazendo para vocês é apenas para ligar com os vídeos anteriores, porque nos vídeos anteriores eu já falo sobre tudo isso, sobre a questão da nossa cultura, sobre a questão de ser cultural, histórico, alguns textos da Bíblia. Então, vai só você um pouquinho mais para trás que você vai ver sobre... deixa eu só levantar aqui um pouquinho, que no outro vídeo cortou na minha cabeça. Espero que tenha dado certo. Então, nos vídeos anteriores eu já falo sobre isso e tal. A cada vídeo eu tô tentando ver, gente, um ângulo melhor, uma posição melhor, né, enfim. Meu marido falou que esse fundo aqui não tá bom, mas é o que temos pra hoje, tá, gente? Esse quarto aqui, ele é o quarto da bagunça, então é o que temos pra hoje. Então vamos lá, vamos falar sobre queda. E aí, nos vídeos anteriores, né, como eu já disse, eu dou introdução sobre um texto que, né, 1 Timóteo 2:12, ele nos dá alusão à queda, ele nos dá a referência do porquê que nós, mulheres, precisamos agir de forma distintas do homem,
dentro da igreja, né? É claro que a gente já sabe, né? Muitas pessoas falam sobre na sociedade, na família e tal. Mas a minha ideia aqui é trazer sobre e a igreja, como devemos nos portar na igreja. Então, esse vídeo aqui vai ser, eu já disse, né? Vai ser da continuação dos vídeos anteriores. Então, se você não entendeu o porquê que eu vou falar de queda agora, volta um pouquinho, vê os vídeos são curtinhos, não tem mais de 15 minutos, né? Alguns têm 15 a 16 minutos. Entenda um pouco do porquê que eu quero falar sobre queda nesse vídeo e aí você volta aqui, ok? Então, eu vou falar sobre queda no sentido feminino da coisa. Então, a gente sabe que queda, ela interfere em homens e mulheres, né? E assim como fomos feitos de formas distintas, a característica do homem é diferente da característica da mulher, a piedade no homem vai ser diferente da piedade da mulher e os pecados do homem vai ser diferente dos pecados da mulher. E sobre o homem, a gente vai ter muitos pastores sérios aqui no YouTube falando sobre a queda de Adão, o primeiro Adão, o segundo Adão, né? Linkando Adão com Cristo, onde Adão pecou, Cristo venceu. Então você já tem muita pregação muito boa de pastores sérios aqui no YouTube falando sobre isso. E aí eu decidi, então eu vou falar na queda no âmbito de vista feminino. Por quê? Porque nós temos no âmbito de feminino da coisa, né? Mulheres que querem se portar como homens, nós temos um movimento feminista, nós temos um movimento pró-aborto, nós temos movimentos políticos, ideológicos de filosofias ateístas, e na Bíblia nós temos exemplos de mulheres que foram opostas ao reino de Deus, que foram contrárias ao reino de Deus, como Jezabel, como Herodias, que mandou ali cortar a cabeça de João Batista, como Atalia, que foi filha de Jezabel, né, que matou ali os descendentes do trono de Davi, os reis de Judá, né? E Deus, pela misericórdia, né, dele mesmo, preserva Josias, né? Josias ele escapa por causa da sua babá. Eu vou deixar a referência aí embaixo depois se você quiser ler, né? Ele era um bebezinho e a sua babá foge com ele quando a Thalia estava ali. Gente, passando aqui só para corrigir um errinho, que houve um equívoco. Ok. Houve um equívoco pela minha parte. Atalias nada que tem a ver com Josias, tá, gente? A história de Atalias tá lá em 2 Crônicas, a partir do capítulo 11, e em 2 Reis, a partir do capítulo 23. Atalia foi filha de Jezabel e casou-se com um rei do trono de Davi, chamado Jeoás. E assim como a sua mãe, ela foi alguém que seguiu o caminho de ídolos e influenciou o seu marido a também seguir o caminho contrário ao caminho do Senhor. Então, Deus levanta Jeú para exercer juízo contra a casa de Acabe, contra a casa de Jezabel. Então, Acabe morre, Jezabel também morre, e toda a descendência de Jezabel e Acabe. Então, seu Jeoás também acaba entrando no juízo, e Acasias, filho de Atalia, entra como rei. Ele toma o trono como rei. Ele era descendente de Jezabel e Acabe, mas ele também era descendente de Davi. Então, como descendente da linhagem de Davi, ele toma o trono, porém, ele acaba recebendo o juízo de Deus também, e ele reina apenas por 1 ano, e ele acaba morrendo. Então, Atalia vê nisso a oportunidade de se tornar rainha, e é interessante a gente analisar que a única vez que o trono de Judá teve uma rainha foi quando essa rainha usurpou de um trono que não lhe pertencia. Então, Atalia vê a oportunidade de se tornar rainha, e aí ela faz o que uma mulher temente a Deus jamais faria. Ela mata todos os descendentes do seu próprio filho Acasias e seus netos, né, provavelmente, para que eles não pudessem tomar o trono e ela continuasse a ser rainha. Porém, Deus usa a vida de 2 mulheres, e essas sim foram mulheres usadas por Deus, que foi a mulher do sacerdote Joiada e a babá de Joás.
e elas preservam a vida de Joás, que seria, no caso, o único descendente do trono de Davi. Então, uma vez que o trono de Davi não tivesse rei, não se tratava apenas da aliança que Deus havia feito a Davi, mas também que ele disse que o Messias viria da raiz de Davi. A gente vê no Novo Testamento várias vezes Jesus sendo chamado como filho de Davi, porque ele era descendente de Davi. Então, uma vez que não houvesse mais descendente do trono, a esperança de Israel e de toda a humanidade estava perdida, porque então o Messias não viria, porque ele deveria ser da raiz de Davi. Então a mulher do sacerdote Joiada vê toda aquela loucura que Atalia estava cometendo e protege, esconde o menino Joás quando ele ainda era um bebê. E assim o sacerdote Joiada vê a oportunidade da esperança de Israel voltar novamente. E é interessante que a gente conversou, né, que a submissão da mulher tem a ver com ajudar na missão. E esse é um exemplo maravilhoso sobre ajudar na missão, porque a mulher de Joiada esconde o menino, que seria o descendente ali do trono de Judá, e Joiada vê nisso a oportunidade da esperança de Israel. Então, quando a criança completa 7 anos de idade, Joiada chama todos os oficiais de Judá, os líderes, e unge secretamente Joás ao rei. Então, ele toma de volta o trono que pertencia à raiz de Davi, né, a família de Davi, e assim Atalia perde o seu reinado, o seu trono. E assim que ela é destronada, ela também é assassinada por cometer rebelião contra Deus, e Deus exercendo juízo contra ela. E aí Joás toma o trono aos 7 aninhos de idade, e enquanto o sacerdote Joiada era o seu conselheiro, Israel teve paz, Israel teve momentos de bonança e de fidelidade ao Senhor. Então essa é a história de Atalia e a história de Joás e não de Josias. Josias foi um bom rei, mas essa foi outra história. Então continue vendo o vídeo aí. Então, Gênesis capítulo 3 relata ali quando houve a queda, quando o pecado entrou no mundo, e a gente vai ler a partir do verso 6 até o versos 21. Então, nos versos de 6 a 11, nós temos a história da queda, quando o pecado entra no mundo, quando o homem não é mais o homem e a mulher, né, o ser humano, não é mais perfeito, né, aos olhos de Deus, quando eles agora são corrompidos pelo pecado. E depois, mais pra frente, a gente pode ler Romanos capítulo 3, que ele mostra a gravidade do pecado. O pecado não é apenas aquilo que você faz, mas o pecado agora faz parte de quem o ser humano é. Então a sua forma de pensar agora é distorcida por causa do pecado. A sua forma de ver a vida é distorcida por causa do pecado. A sua sexualidade, as suas palavras, tudo em você, tudo no que o ser humano foi corrompido por causa do pecado. Então, não é apenas aquilo que você faz. Jesus ensina isso muito bem lá no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, mostrando que se um homem olhar para uma mulher com um olhar impuro, ele já adulterou com ela no seu coração. Jesus está querendo dizer com isso que o pecado vai muito além daquilo que você faz, porque eram assim que os religiosos antigamente e ainda hoje pensam sobre o pecado. Eu não matei, eu não roubei, eu não fiz nada, então eu não sou pecador. Não, pecado é aquilo que você pensa, é aquilo que você é. Então, se você for pensar que isso é pecado, então você pensa, então não tem salvação para ninguém, porque nossos pensamentos, nossas palavras, como assim? Tudo em nós está corrompido? Pois bem, se você entender o pecado do jeito certo, você vai entender o porquê que você precisa de um Salvador. O porquê que Jesus Cristo teve de morrer na cruz por mim e por você. O porquê que nós, por nós mesmos, não poderíamos nos salvar. Como está escrito lá em Efésios capítulo 2, o homem está morto em delitos e pecados. Um morto não tem vontade própria. O morto não pode escolher aquilo que é bom, aquilo que é ruim. A gente tem um exemplo disso lá na história de Lázaro, em João capítulo 11. Se tá morto, como é que ele vai falar? Você vai chegar no morto e vai falar, olha, morto, você tem que fazer o que é bom, hein? Ó, morto, você não pode cheirar podre, não, porque você, Não, ele tá morto. Uma hora ele vai se definhar, ele vai apodrecer porque tá morto. Então, quando a Bíblia trata de pecado, ela trata nesse sentido de ser morto mesmo, morto para Deus,
morto para as coisas de Deus. Então, quanto mais ele vive, mais podre ele fica, né? O seu pecado vai corrompendo tudo, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Então, uma criancinha nasce, né? A Bíblia fala que, Gênesis capítulo 6, desde a meninice, o homem é mau. Então, você vê uma criancinha, você não precisa falar para ela, ó, faça isso que é certo, faça... Não, você tem que falar que não pode fazer. Porque a criança sempre vai querer fazer o que não pode. Ela vai querer desobedecer papai e mamãe. Ela vai querer enfiar o dedo na tomada. Ela vai querer... Então, desde pequenininho, a gente convive com o pecado. Então, à medida que a gente vai crescendo, a tendência é piorando. Então, você tem ali na adolescência, né, quando se desenvolve a questão da sexualidade, você tem ali na fase adulta, quando as pessoas começam a ficar ambiciosas, querer fama, querer poder, querer status. E você tem na velhice ali, aquela pessoa que começa a ficar ranzinza, começa a achar tudo errado, só porque envelheceu um pouquinho e acha que é melhor que os outros. Então, toda a história da vida de uma pessoa vai estar contaminada pelo pecado, a não ser que a graça e a misericórdia de Deus se encontrem com essa pessoa e ela receba o perdão de Deus e ela se arrependa dos seus pecados e receba Jesus como Salvador. Então, entender isso vai nos dar uma total importância do porquê que eu preciso de Jesus na minha vida.